Empate fuleiro, empate faceiro na Argentina, mas se dá para tirar alguma coisa positiva desse jogo é que o Santos pode ter encontrado o caminho para não passar tanto aperto no restante dessa temporada de 2026. Já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, dando hype, manda aí nos grupos de WhatsApp, de Instagram, qualquer lugar. Dá aquela força pro Camisa 3 continuar crescendo. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Eu queria começar esse vídeo aqui parabenizando o Cuca e a sua comissão, porque jogando fora de casa contra um time argentino, o Cuca optou pelo talento. O Cuca optou por colocar os melhores jogadores do Santos, os jogadores mais criativos do Santos em campo, juntos desde o início do jogo. E eu acho que seria muito difícil nós termos visto isso que o Cuca fez caso o técnico fosse o Vojvoda. Dificilmente, muito dificilmente, quase impossível que o Vojvoda fizesse o que o Cuca fez contra o São Lourenço. Então, palmas pro Cuca, palmas pra sua comissão, né? A gente tem falado tanto aqui sobre conservadorismo exacerbado e diante de um time argentino, jogando fora de casa, estádio lotado, o Santos extremamente pressionado na Sul-Americana, o Cuca entendeu a necessidade de colocar os melhores jogadores em campo para tentar conquistar o resultado. Então esse é um ponto positivo desse jogo contra o São Lourenço. Então fica aqui os meus parabéns para o Cuca e para sua comissão, que tiveram muita coragem diante do São Lourenço. E a partir do momento que a partida se inicia, já deu para perceber que o Santos era muito mais time que o São Lourenço. Muito mais time que o São Lourenço. O São Lourenço tem muitas dificuldades criativas, é um time que joga em transição, aposta muito nas bolas altas, não à toa foi assim que levou perigo no início do jogo ao time do Santos. O Santos demorou para se encontrar um pouco na partida, demorou para entender um pouco da dinâmica da partida, mas quando os quatro jogadores da frente, o Neymar, o Gabigol, o Oliezer e o Bom Tempo, se encontravam dentro do campo, no campo de ataque, deu para perceber que sairia coisa muito boa nesse jogo, porque não só eu, mas como outros influencers também que falam sobre o Santos, que cobrem o Santos, nós já havíamos dito há muito tempo: esse time do Santos não é de transição, esse time do Santos não é de correria, esse time do Santos foi feito para ficar com a bola, para ser um time que retém a posse de bola e que joga junto, com passes curtos, com os jogadores mais criativos se conversando, com o jogo mais associativo, e foi isso que o Santos fez contra o São Lourenço no início do jogo. Obviamente que o Santos, de novo, esbarrou na falta de qualidade de algumas peças, principalmente do seu William Arão, que não consegue de jeito nenhum repetir as boas atuações que ele fez no final do ano passado, quando o Santos se livrou do rebaixamento. Ele e o Neymar foram um dos melhores jogadores do Santos naquele final de temporada e o Santos acabou salvando. Só que o William Arão não consegue de forma alguma repetir as boas atuações, e foi através dele, depois que o São Lourenço já tinha assustado o Santos umas 2 vezes, o Santos com uma certa dificuldade de se encontrar na parte defensiva. E a partir do momento que o Santos começou a se encontrar, começou a colocar a bola no chão, o William Arão erra no meio, lugar onde a gente sabe que não pode ter erro algum, é risco zero. No meio campo, o William Arão rouba, o São Lourenço sai em contra-ataque, vem um chute de fora da área, que particularmente eu achei que o Brazão falhou de início, eu achei até que teve um desvio no meio do caminho, um dos zagueiros do Santos. Depois até o Brazão reclamou que a zaga estava à frente dele, mas deu para perceber depois que o Brazão ele meio que estava adiantado, e quando ele fica adiantado, a bola vai muito no canto, ele não consegue pular. Acaba sofrendo gol, o São Lourenço faz 1-0. A zaga do Santos nesse jogo foi o Lucas Veríssimo junto com o Luan Pérez. Eu achei que o Cuca ele iria dar continuidade ao zagueiro da base do Santos que jogou contra o Bahia. Acabou não colocando o João Ananias nesse jogo contra o São Lourenço. Discordei por ele não ter colocado o João Ananias, mas entendi a linha de raciocínio da comissão técnica, que foi a mesma adotada não, a que eles não adotaram com o Rafael Gonzaga, lateral esquerdo, que fez um bom jogo contra o Recoleta? Não foi contra o Recoleta, foi contra quem? Que ele fez um bom jogo? Deixa eu pegar aqui pra não falar merda. É um nome de um time estranho pra cacete aí. Foi contra o Cuenca. Foi contra o Cuenca fora de casa. Foi contra o Cuenca ou contra o Recoleta? Agora me pegou. Agora eu vou ficar com esse barato na memória. Foi contra o Cuenca ou o Recoleta que o Santos jogou? E acabou empatando. Foi contra o Recoleta. Foi o Cuenca fora de casa que o Rafael Gonzaga fez uma boa estreia. No jogo seguinte, na Vila Belmiro, ele sentiu um pouco a pressão e não foi bem. Então a comissão técnica junto com o Cuca decidiram adotar um modus operandi diferente com o João Ananias.
Achei que ele poderia até começar jogando, mas eles preferiram o Luan Pérez. O Luan Pérez não fez uma partida ruim, não comprometeu, enfim. Fica aqui só esse ponto. E o Santos toma 1-0 e aí tem que remar de novo, tem que começar do zero. Tem que entender novamente a partida com um contexto diferente, perdendo o jogo. Tem que colocar de novo a bola no chão, mas o Santos não demorou para se encontrar muito por conta do Roleiser. Finalmente o Roleiser estreou. Bate palma aí, Titi. Bate palma aí, finalmente o Roleiser estreou. Mãos aos céus, glória a Deus, o Roleiser estreou. O Roleiser finalmente está fazendo valer todo o investimento que o Santos fez no Roleiser. E aqui fica alguns pontos do Roleiser. O Roleiser, eu até falei em alguns vídeos anteriores que faltava para o Santos um meia articulador. Porque pra mim o Neymar ele pode até jogar pelo meio, ele pode até jogar centralizado, mas ele não é esse meia, muito por conta das características que ele tem. O Neymar ele passou a vida inteira dele jogando ou pela ponta esquerda ou no ataque. Então quando você recua um jogador desse pra jogar centralizado, ele já vem com as características dessas duas posições que eu citei. O Roleiser não, o Roleiser ele já é um meia por natureza. O Roleiser é um meia temporizador que sabe a hora de acelerar, sabe a hora de segurar o jogo, sabe a hora de tocar de lado, sabe a hora de dar um passe mais vertical. Então o Roleiser ele vem fazendo isso, o Roleiser ele tem demonstrado esse dinamismo desde o jogo contra o Bahia. E foi o Roleiser que ditou as principais ações do Santos no jogo, até mesmo antes do Santos tomar 1-0. Ele deu um passe pro Gabigol, que se ele capricha um pouco mais, o Gabigol sai na cara do gol e o Santos poderia ter aberto o placar antes do São Lourenço, enfim. E o Roleiser ditou o que aconteceu durante toda a partida. E foi através dos pés do Roleiser que o Santos fez um golaço e empatou a partida. Um dos gols mais bonitos do Santos nos últimos tempos, coletivamente falando, né? O Roleiser ele recebe um passe meio na fogueira do Mike, e aqui tem um detalhe nesse gol importante do Santos. Uns dias atrás, se eu não me engano, foi uma entrevista do Kyle Walker, aquele lateral direito que jogou no Manchester City, fez a carreira dele inteira por lá, jogou no Tottenham. Ele falou que o Guardiola não gostava que os meias dominassem a bola. Ele disse que o Guardiola gostava que os meias deixassem a bola passar para eles poderem girarem. Porque quando você deixa a bola passar para fazer esse giro, você ganha tempo em relação ao seu marcador. Porque até você dominar, fazer o giro, o marcador já chegou e já te ripou. O Roleiser ele fez isso no lance contra o São Lourenço. Ele deixa a bola passar, os marcadores do São Lourenço, os 3 marcadores do São Lourenço acompanham a bola, ele só tem o trabalho de tirar deles e quebra uma linha importante no meio campo, avança, solta pro Neymar, o Roleiser continua pisando na área, ele não dá o passe e fica, ele dá o passe e continua. Continua, a bola cai no pé do Neymar, o Neymar nesse jogo contra o São Lourenço, jogando um pouco mais pelos lados, assim como foi, por exemplo, contra o Coritiba, e isso ajudou demais no jogo do Roleiser. Neymar recebe, toca no Roleiser, o Roleiser poderia ter chutado, o Roleiser poderia ter engatilhado, o Roleiser poderia ter dominado, mas como o Roleiser é um grande jogador, como o Roleiser ele quase tem um pé no craquismo, ele rola pro Gabigol, o Gabigol chega de trás, bate e faz o gol do Santos. E pra quem disse, né, pros entendedores da bola que disseram que o Gabigol era jogador, que o Gabigol ele não ia jogar no Santos, que o Gabigol era aposentado, que o Gabigol não poderia mais performar em um grande clube, em um grande nível. Tá aí a resposta de vocês. Já são 13 participações em gols desde que ele estreou, desde que ele reestreou com a camisa do Santos. São 8 gols e 5 assistências e continuem contando. Eu cantei a bola aqui no camisa 3. O Gabigol vai fazer 15 gols esse ano. Só esperar para ver. Santos empata a partida, vai para o segundo tempo, e o segundo tempo do Santos é muito melhor do que foi o primeiro, porque o Santos teve mais posse, o Santos ele conseguiu reter mais a posse de bola, continuou trabalhando muito bem no meio campo. Outro que fez um papel muito importante nessa partida do Santos foi o Christian Oliva. O Christian Oliva correu muito, se doou, cobriu vários espaços dentro do campo. Pode parecer que o Christian Oliva seja aquele primeiro volante marcador, pegador, como se fosse um MM Alisson da vida, mas o Christian Oliva tem muita qualidade no passe, tá? Esse jogo mais fluido do Santos contra o São Lourenço, principalmente no meio campo, toques curtos, triangulações, esse jogo mais associativo também passou pelo pé do Christian Oliva. Vira e mexe, ele dava um passe de primeira, ele quebrava uma linha, ele dava um passe mais vertical que ajudava o Santos a sair da pressão, a sair do seu campo de defesa. No final do primeiro tempo ele fez uma jogada muito boa com o Gabigol, nesse estilo, tocou no Gabigol, passou, o Gabigol deu de primeira, ele tocou no Neymar e o Neymar acabou perdendo o gol. Mas o Christian Oliva teve uma participação extremamente fundamental nesse jogo do Santos. O ponto negativo, e mais uma vez eu chamo a atenção para isso, foi o Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo teve que fazer um pouco mais o lado direito nesse jogo contra o São Lourenço, assim como ele fez contra o Bahia.
Não gosto de forma alguma que o Gabriel Bontempo faça esse lado do campo, eu gosto mais do Gabriel Bontempo pelo meio, jogando esse jogo associativo, jogando próximo do Neymar, do Roleiser, para fazer o jogo fluir, porque esse é o jogo do Gabriel Bontempo. E curioso é que, depois que o Santos fez o primeiro gol, depois que o Santos empatou, o Gabriel Bontempo ele sai da direita e vai para o meio, vai para a esquerda, justamente para poder participar. E foi assim que o Santos criou outras chances também. Teve chance com o Neymar, que o Escobar acabou atrapalhando ele, o Neymar poderia ter feito gol, enfim. E no segundo tempo, o Santos conseguiu dominar as ações do meio campo. Tava ganhando a segunda bola, tava conseguindo envolver o time do São Lourenço, só que faltava algo pro time do Santos. Faltou o Santos ser mais incisivo. Porque você pode furar um bloqueio tendo um jogo mais associativo, fazendo tabelas, 1-2, toque, passa, recebe, dá pra você quebrar uma defesa assim. Só que esses jogadores do Santos que fazem esse movimento não tem como característica a velocidade. Então o São Lourenço postou uma linha de 5 lá atrás e ficou difícil pro Santos entrar só no toque. O Roleiser continuou fazendo o mesmo papel, sendo o cara que ditava o ritmo do Santos, só que ele acabou cansando, o Cuca precisou trocar, sacou o Roleiser, colocou o Barreal, e aí faltou um ponta incisivo pro Santos. Faltou alguém que quebrasse uma linha, faltou alguém que fosse na individual. Eu achei até que o Cuca iria colocar o Moisés, o Cuca iria ver a partida nesse sentido, não colocou. Acho que o Moisés poderia ter entrado, porque, como eu venho falando aqui em outros vídeos, o Moisés ele vem se caracterizando por boas entradas no segundo tempo, e até parece que o Moisés é um jogador de segundo tempo. Quando ele começa o jogo não vai tão bem. Quando ele entra no segundo tempo ele faz a diferença. Então achei que o Cuca queria colocar o Moisés, não colocou. Então faltou o Santos ser mais decisivo. Faltou um ponta quebrador de linha pro time do Santos. E eu nem vou dizer o nome de um jogador, de um ponta que estava no Santos, que quebrava a linha, que vira e mexe dava assistência, vira e mexe fazia gol importante, mas que foi execrado, né? Que foi execrado, que mandaram lá pra Emeléus, disseram que ia matar ele, disseram que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, né? Nem vou dizer o nome desse jogador, né? Porque agora a gente tem Rony Lautaro, então se contentem com Rony Lautaro, né? Quiseram execrar o Guilherme, mandaram pra Emeléus, mas beleza, então faltou o Santos ser um pouco mais decisivo, depois disso o Santos cansa, o São Lourenço começa a ter um pouco mais a posse de bola, mas como eu falei, não é um time tão criativo, não é um time que tem tantas soluções individuais, tantas soluções coletivas, e o jogo ficou morno, ficou modorrento, caminhou para 1-1, o Santos empatou, ainda continua com chances de classificação, precisa a qualquer custo vencer os 3 jogos restantes, nesse retorno do grupo na Sul-Americana, tem 2 partidas em casa, uma partida fora, dá para o Santos passar, dá para o Santos classificar. E como eu falei no início do vídeo, acho que o Cuca encontrou uma forma que o Santos possa jogar nessa temporada. Um jogo mais associativo, um jogo em que o Cuca consiga privilegiar os jogadores de mais técnica do Santos. Gabriel Bontempo, Roleiser, Neymar, Gabigol. Enfim, vamos ver como é que o Cuca vai armar esse time para as próximas partidas. Acho difícil que ele mantenha esse esquema, muito por conta da qualidade dos outros adversários. Por exemplo, sábado o Santos pega o Palmeiras fora de casa. Duvido muito que o Cuca vai mandar esse esquema. Se mandar, ok, eu vou ficar extremamente agradado. Mas também se não mandar eu vou entender porque é difícil, né? O São Lourenço é um nível, o Palmeiras é um nível. Enfim, mas vamos ver aí como é que o Santos vai se portar para a sequência da temporada. Fato é que o Santos encontrou uma maneira de jogar e de sofrer menos do que vinha sofrendo. Fechou? Para você que ficou até aqui, deixe seu like, comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal, dá aquela força pro Camisa 3 continuar crescendo, porque o nosso negócio é falar de Santos e só de Santos. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo junto.